Oi amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas se sintam cumprimentados por mim. Bom meninas, hoje vamos dar início a uma série, da história dos meus tapetinhos, como foi que tudo começou. Esse daí foi o primeiro tapetinho que eu fiz, na época eu não tinha material, não tinha nada, só tinha a cara e a coragem mesmo de fazer. O que eu tinha, meninas, era alguns tecidos de suede que meus irmãos que trabalhavam em tapeçaria tinham me dado alguns retalhos de suede, e daí eu fui praticando naqueles tecidos. Mas aí eu criei esse primeiro joguinho de banheiro e naquela época, meninas, eu achei que ele tinha ficado incrível e foi aí que eu comecei. Quando eu fiz, eu achei que ele tinha ficado tão incrível que eu fiz até o suporte para o papel higiênico. Nossa, naquela época eu amei o que eu tinha feito. Aí aproveitei e fiz um tapetinho simples também. Se eu tinha o material certo, não tinha nada, eu fiz com o que eu tinha em casa, apenas para poder ir treinando. É assim que a gente começa. Depois, com alguns materiais já disponíveis que eu tinha comprado, eu me arrisquei em fazer um chinelinho. Esse foi o primeiro tapete de chinelinho que eu fiz. E esse foi o primeiro tapete de melancia que eu fiz. Esse verde aí ao redor é bem verde, parece até que é preto, né? Mas não é não, é verde. Ah, e eu tenho ele até hoje, ele fica no pé da minha geladeira. E esse, pessoal, foi o primeiro tapetinho de flor que eu fiz. Eu presenteei ele para uma pessoa que não está mais aqui, ela se foi, mas ela usou ele bastante e eu fiquei muito feliz por isso. Esse daqui, nessa época, eu nem sabia desenhar, mas eu me arrisquei com os tecidos de suede que tinha aqui, fiz umas emendas e achei que tinha ficado parecido com a marcha naquela época. A minha filha, na época, gostou. Mas a gente vai se especializando e vai aprendendo, né, pessoal? Ah, e se você fizer um tour aqui no meu canal, você vai ver que ele foi o tapetinho do primeiro vídeo que eu coloquei aqui. Você sabe que a gente que é artesã, às vezes a gente tá parado, pensando, as pessoas nem imaginam o que se passa na cabeça da gente, às vezes a gente fica criando ideias, né? Esse tapetinho aí foi uma ideia que eu tive, pensei, será que dá certo? Fui lá, tentei e deu certo. Eu tinha umas pelúcias aqui que eu ganhei do meu irmão e fiz as patinhas, a cabecinha, só que o meu erro aí foi que eu preenchi a cabecinha. Mas aí depois, né, como ele era o primeiro, eu dei ele para uma pessoa especial para mim, que é a minha mãe. E daí eu presenteei ela com ele e aí depois ela tirou o preenchimento da cabecinha dele, porque não deu certo, a gente ficava tropeçando, mas deu super certo depois que ela tirou. Aí eu peguei e fiz um joguinho para mim que vocês vão ver aí mais à frente. Esse joguinho aí foi uma encomenda, se eu não me engano foi uma das primeiras encomendas que eu tive quando comecei no Frufru. Quando eu terminei ele, eu fiquei surpresa, porque eu achei ele lindo demais e até hoje eu acho ele lindo demais. E foi um dos primeiros tapetes de melancia que eu fiz, depois daquele que foi o primeiro que eu mostrei pra vocês. Como eu já tinha feito aquele pequenininho que eu presenteei aquela pessoa que se foi, que eu falei pra vocês, depois eu me arrisquei em estar fazendo um joguinho, eu nunca tinha feito. A cliente me deu 2 capas de sofá para estar desmanchando e fazendo alguma coisa, ela nem imaginava o que era, e eu tive essa ideia. Quando eu terminei, eu me surpreendi, eu achei incrível, achei lindo demais, até hoje eu ainda acho. Então, esse daí também foi uma encomenda, no qual eu estava me descobrindo ainda. Esse daqui foi um dos primeiros que eu fiz à pronta entrega. Quando eu fiz aquela primeira marcha, aquela que eu falei para vocês lá atrás, uma cliente gostou tanto, que foi aquela que comprou aquelas melancias que vocês viram lá atrás, que eu me surpreendi quando eu terminei, e ela me encomendou uma também. Como eu não tinha do mesmo tecido, o chapeuzinho, eu fiz um tecido rosa mais clarinho, e ela amou também. Esse daqui foi uma encomenda que eu tive, que foi uma das primeiras encomendas também. Pessoal, no início eu não sabia desenhar, mas eu me arriscava. Então esse tapetinho foi eu que desenhei. Na época eu disse que era o Nemo, né? Mas eu não sabia desenhar. Com o tempo que eu fui aprendendo. E esse tapetinho eu dei ele para minha mãe.
Esse tapetinho aí foi o primeiro de borboleta que eu fiz. Lembra que eu falei que eu fiz um joguinho de banheiro baseado naquele que eu fiz para minha mãe? Olha ele aí. Esse joguinho eu vi algo parecido com ele no Google e tentei fazer. Mas se nessa época eu já usasse aquela técnica que eu tenho feito aqui no canal, teria ficado melhor. Mas naquela época eu fiquei muito feliz com o resultado. Bom, pessoal, nessa época eu também não sabia desenhar, mas me arrisquei a estar fazendo um urso. Quando eu terminei, o meu esposo e a minha filha falou que tinha ficado parecendo um rato. E ele virou como se fosse um tapete de estimação aqui em casa, porque ele tem o próprio nome, que o nome dele é Raturso. Então, quando a gente vai falar, o tapete, não, a gente fala o Raturso, porque é um rato misturado com urso. E temos um certo carinho por ele. Como eu já tinha feito 2 joguinhos de tapetinhos de flor, eu queria um também, né, pessoal? E como vocês já sabem que estão há mais tempo aqui no canal, eu amo rosa. E esse daí eu fiz pra mim. Tenho ele até hoje. Nossa, eu sou apaixonada por ele. Esse daqui eu fiz pra vocês. Fiz pra poder postar o vídeo aqui no canal. E é o vídeo mais visualizado aqui do canal. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminando por aqui, mas vai ter continuação, aguardem! E eu gostaria de pedir para você, que chegou até aqui, que compartilhe o vídeo com a sua amiga, com seu amigo que gosta de artesanato e que deixe o seu like, pessoal, é muito importante que você deixe o seu like, ok? E deixa seu comentário aí abaixo. E você que está pensando em desistir porque você não tem por onde começar, comece, apenas comece com o que você tem e o tempo se encarregará do resto. Então, pessoal, eu espero vocês na próxima sequência das minhas histórias com os meus tapetinhos, ok? Então, até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!